Vamos orar, vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te render graças e louvor, Senhor, por essa noite, Pai, por cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, sedentas pela Tua presença, Senhor, com sede e fome da Tua palavra, Pai. Nós nos rendemos a Ti e declaramos a nossa total dependência de Ti, Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, que nessa noite tudo que vai ser ensinado aqui, Pai, nós possamos colocar em prática, nós possamos vivenciar isso, Senhor, e que a nossa mente, o nosso coração, eles estejam cativos à Tua presença. Pai, nós declaramos que toda a legalidade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração está nas Tuas mãos, Jesus, e que nós queremos e nos colocamos como dependentes do Teu Espírito Santo, que tudo que for, Senhor, hoje aqui ministrado, que for aqui ensinado, Pai, venha, Senhor, surtir efeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para o último degrau da nossa escada, né? A nossa escada do sucesso, dentro da visão em célula, que é ganhar, consolidar, discipular e, por último, gente, enviar. Vamos enviar pessoas. O texto base está lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 2. A parte B do versículo, né? Porque um pouquinho antes ele diz assim: e lhe fez a seguinte advertência. O Senhor, ele dá uma chamadinha de atenção nos seus discípulos e diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A seara é grande. Nós temos um grande campo para colher. Porém, são poucos que conhecem e vão a esse campo. E eu vou falar para vocês que essa lição, ela trouxe vários confrontos de como eu fui ensinada, né, dentro de uma visão mais tradicional. E o quanto eu vejo a liberdade que nós temos hoje em falar e anunciar de uma maneira mais clara. Então, eu espero que isso também traga confronto em vocês, para que a gente possa crescer. Amém? A introdução, ela vai falar, né? Nós vamos falar sobre o último degrau da escada do sucesso, que é o enviar. O texto nos deixa claro que precisamos que mais trabalhadores sejam enviados a servir e a gerar outros discípulos. Somos enviados e impulsionados a pedir que o Senhor envie mais trabalhadores. Gente, quando nós falamos em enviar, não existe outra maneira de haver um crescimento do reino se nós ficarmos apenas dentro da nossa igreja. Né? A gente falando aqui da carreta, né? É uma forma de ganhar. E a partir do momento que nós ganhamos, que consolidamos e que discipulamos esses convertidos, o último degrau é o quê? Você começa a observar quem tem aptidões e que tem sede, fome, que tem o caráter parecido ou buscando ser parecido com o de Cristo, para que você envie para que ele multiplique. A ideia, dentro da visão em célula, não é você ser o líder majoritário e nunca mais ninguém frutificar. Não. A ideia é você liderar e você multiplicar. E o teu discípulo multiplicar discípulos. E o discípulo do teu discípulo multiplicar discípulos. Para que a igreja fique cheia. Amém também. Mas para que o reino cresça. Que é o que nós conversávamos de início. O reino de Deus, ele não é feito de muros e cercas. Ele é feito de pontes. Né? Nós precisamos entender que quando nós estamos vendo o reino crescer, nós estamos vendo o reino em movimento. Se ficamos parados, nós não vamos frutificar. E essa semana que passou, nós estivemos lá em Mandaguari, nós fomos muito ministrados sobre a questão de frutificar. Né? Existem 3 formas de podar. Até eu vi que o Felipe fez um videozinho que eu achei genial, o videozinho do Felipe. Quem puder, depois assista. Existe a poda para ser jogado fora, porque não tem mais, não dá fruto, é um galho seco, é um galho que não serve para nada.
e só está sugando nutrientes, mas não está frutificando. Existe a poda, que é tirado algumas coisas e é colocado algo para suportar aquele galho, porque aquele galho ainda pode dar frutos. E existe a poda, que é para tirar as folhas, os ramos, os frutos que já estão maduros, para que aquela árvore volte a frutificar mais. Esses dias eu estava com o meu avô e lá em casa, quem conhece lá em casa sabe, que tem um pessegueiro na frente, tem um limoeiro na frente. Meu avô plantou um abacateiro. Antes do meu avô ir, só tinha um limoeiro e um pessegueiro, tá, gente? E uma jabuticabeira que só deu uma jabuticaba até o dia de hoje. E o meu avô, esses dias atrás, ele falou assim, Ali, a gente precisa podar o pessegueiro, e precisa podar o limoeiro, e precisa podar a laranjeira, e precisa podar não sei o quê, e precisa colocar... como que é o nome, gente? Adubo, para que cresça, para que fortaleça, tem que colocar mais o pó de não sei o quê no meio, para não sei o quê. E eu só fiquei assim, Gente, eu não entendo. Ele falou assim, porque a gente precisa começar a podar a parte de baixo, que é a parte onde os galhos estão mais secos, para que possa entrar sol, para que possa fazer não sei o quê, para que possa... Eu falei, entendi. Para mim estava tudo certo, era só deixar crescer. E às vezes, como líderes, a gente está pensando que é isso também. É só deixar crescer. E não. Para frutificarmos, nós precisamos também de poda. A poda sadia e no tempo certo gera frutos. E a gente precisa entender que esses frutos a gente vai começar a ver quando? Quando a gente começar a enviar eles, né? Quando eles começarem a se multiplicar. Por exemplo, hoje a gente está vendo um fruto da nossa igreja. Está tendo uma multiplicação, né? A Bruna está abrindo a célula dela. Glória a Deus por isso. Então, a gente precisa entender essas fases, né? A pastora e o pastor chamaram alguns, né? Ali, estamos juntos, estamos caminhando, sendo ministrados pela vida deles, e nós estamos gerando, né? O Felipe já tem discípulos, né? Eu e o Dila já temos discípulos, a irmã Sueli, o irmão Madino já tem discípulos, e estamos em processo. E qual é a ideia desse processo? Daqui uns dias, o Felipe está indo na célula de alguém que caminha com ele, da Tainá e do Robson, para abençoar aquele momento, porque o Robson e a Tainá estão multiplicando, estão tendo a célula deles. É essa a nossa visão. Então, vai chegar o ponto em que eu vou enviar a Kelly. Kelly, está pronta? Vai dar frutos em nome de Jesus. E enquanto eu estava estudando, às vezes a gente fica achando assim, não, a pessoa tem que estar perfeitinha para eu enviar. Mas calma aí. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o envio dos discípulos. E está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mas eu quero ler com vocês o versículo 18 antes, que diz assim: Jesus, se aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você abre esse texto na sua Bíblia, o título desse trecho é A Grande Comissão, a qual eu e vocês foram chamados. Nós fomos chamados e nós fomos enviados para fazer discípulos, né? E tudo isso para que o reino do Senhor cresça. Quando a gente entende isso, que fazemos parte dessa grande comissão, às vezes nós nos questionamos se estamos prontos ou não a ir. Ou é só eu que me questiono? Só eu que tenho as crises existenciais. Já teve crise existencial, Felipe? Quanto líder? De Senhor, será que eu estou fazendo certo? Senhor, será que é isso que o Senhor quer?
Nós temos, mas deixa eu te dar uma boa notícia. O Senhor, Ele nos chamou e nos enviou não porque somos perfeitos, mas porque estamos sendo aperfeiçoados nele. A Aline tem falha, o Felipe tem falha. Cara, assustem vocês ou não, a minha pastora tem falha. Sério, parece perfeitinha, mas também tem falha. Todos nós temos. E isso também diz respeito aos discípulos. Gente, eles recebem isso do próprio Jesus. E vocês acham que eles estavam prontos para ir? Não, estão tinindo maravilhosamente bem. Pode ir, né, Felipe? Tá tudo certo. Não. Eles ainda tinham suas imaturidades, eles ainda tinham seus medos, eles ainda carregavam incertezas, eles ainda não se sentiam preparados. Porque depois disso daqui, Judas vai trair, Pedro vai negar. Estava pronto? Não estavam prontos aos nossos olhos. Não estavam perfeitos aos nossos olhos. Mas, e eu amo essa palavra mas, porque ela significa porém, esse porém, quando aparece, pode ser bom a sua próxima frase, como pode ser ruim, mas nesse caso é uma frase boa. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, os conhecia. E quando Jesus os envia, mesmo ainda não perfeitos, eles começam a gerar. Porque depois você vai continuar lendo Atos, né? Atos 2 ali, que a gente se empolga em Atos 2. Mas Atos 2 acontecem com aqueles caras imperfeitos. Atos 2 acontecem com aqueles caras medrosos, incapazes. E por que não pode acontecer conosco? Por que não conosco? Só basta um posicionamento. Ponto 2. Qual é o melhor momento para enviar? Alguém se arrisca? Não vamos se arriscar? Qual é o melhor momento para enviar? E a base, né, o texto base desse segundo tópico está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitir aos homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. É você estar debaixo da graça, sendo aperfeiçoado pela graça. Gente, nós vamos ser falhos. Não é que isso deva ser para mim, para você, algo assim, normalizado. Não. Nós precisamos procurar andar com o coração reto, buscando a face do nosso Senhor. Mas também não estamos escapes de vacilar. Porém, quando vacilamos, nós voltamos para onde? Para Cristo. Para o autor e consumador da nossa fé. É para Ele. Mas Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo, para ele buscar homens, né? Ele fala assim primeiro para Timóteo, fortifica-te em Cristo. Busque a tua força, a tua orientação em Cristo. Mas ele não fala só para olhar para Cristo, mas ele fala do seu testemunho. E fala assim, o que você aprendeu da minha parte, transmita. O que você tem aprendido comigo, transmita. Gente, Timóteo caminhava próximo. Eu imagino que as cartas de Paulo demoravam alguns meses. Felipe, alguns meses, né? Para chegar para Timóteo. Eu imagino Timóteo ansioso pelo discipulado que vinha naquelas cartas. Pelas exortações e pelas... você está indo bem. Né? Então, assim, nós entendemos que o tempo apropriado para enviar é quando você começa a observar que seu discípulo está
gerando. Está dando fruto. E que ele tem uma vida com Deus. É importante a gente observar isso. É importante a gente estar atento a isso. Precisamos estar atentos para não adiar ou atrasar o envio, para não perder o melhor momento de frutificação. Gente, às vezes nós estamos atrasando o processo de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós estamos adiando com medo. Mas o Senhor nos chama a estar atentos, né? O pastor, ele tem um olhar assim muito amplo assim às vezes, né? E eu sei que às vezes ele olha pra gente e fala assim, cara, e ele tem às vezes muito mais fé na gente do que às vezes a gente mesmo, né? Ele fala, não, cara, eu vejo em você um líder. A gente fala, mas eu não vejo. Às vezes o pastor já está nos enxergando como leão, com cara de leão, e a gente está, né? Com medo. Mas a gente precisa entender que o nosso discipulador, ele está buscando em Deus, está olhando para nós com um olhar diferente, né? E a gente precisa se posicionar diante disso. Devemos priorizar pessoas fiéis, idôneas e pessoas com caráter. O envio diz muito mais respeito ao testemunho que eu e você damos do que as habilidades, potencialidades, talentos que nós temos. Legal, a Aline fala muito bem, mas não tem vida com Cristo? Pode ser enviada? Não. Se não está dando bom testemunho, não pode ser enviado. Mas a Aline está dando um bom testemunho, mas ela deu uma vacilada. Mas essa vacilada fere a idoneidade dela? Fere o caráter? Ou foi realmente só um vacilo? A gente precisa estar ponderando isso. Nós somos enviados a testemunhar. Quando? Quando que nós somos enviados a testemunhar? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos oportunos. Em tempo e fora de tempo. A experiência com Cristo, elas estão vivas na nossa mente, elas precisam estar vivas na nossa mente e coração. E a gente precisa estar testemunhando. Nós precisamos dar esse bom testemunho de quem somos em Cristo e testemunhar as maravilhas que Ele tem feito em nós e através de nós. Porque entenda, o Senhor não vai fazer através de você sem antes fazer em você. O Senhor não vai te usar para curar a vida de alguém sem antes Ele ter te curado, né? Não tem como eu chegar para o Ronaldo e falar assim, Ronaldo, assuma a escola de discipulados, se o Ronaldo não passou pela escola de discipulados. Entendem como fica? Nós precisamos passar pelo processo com Deus para anunciarmos o que Deus fez em nós. Isso é testemunho. Outro ponto para sermos enviados, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Não é algo que eu falo assim, eu acho que eu gosto. Porque quando a gente acha que gosta, a gente até fala, mas a gente não fala com amor, com desejo, com paixão, sabe aquela sensação que te tira o fôlego? Não. Quando é um relacionamento raso, nós falamos também de modo raso. Mas, por exemplo, quando nós estamos apaixonados, a gente acorda de manhã, fala da pessoa. Passa meia hora, a gente... tinha uma música secular na minha época de adolescente, que foi agora, esses dias atrás, nem faz muito tempo, né? Que era a cada 10 palavras, 11 é você. E é mais ou menos isso, gente. Quando nós estamos apaixonados, vira e volta, a gente está falando do quê? Da nossa paixão. Né? Quando o Felipe conheceu a Alessandra, o Felipe falava alguma coisa e no meio dessa coisa estava a Alessandra.
Às vezes não tinha nada a ver com a Alessandra, mas a Alessandra estava no meio do contexto. Porque a paixão nos leva a falar. A paixão nos leva a nos declarar continuamente. Nos leva a estar intensamente ligado àquela pessoa. E se nós queremos ser enviados, nós precisamos estar apaixonados. Não tem como eu falar que eu estou apaixonada por Jesus, mas o meu relacionamento com Ele ser raso. Não tem como eu querer testemunhar sobre Jesus se eu não for apaixonada por Ele. Se não me brilham os olhos ainda. E deixa eu comentar, porque vocês estão para cá, vocês não estão vendo isso. Mas agora há pouco a irmã Sueli olhou de uma maneira tão apaixonada para o irmão Amadino, que é esse olhar que eu quero ter daqui 30 anos de casado com o Dila. E é esse olhar que eu quero ter com o meu Jesus todas as manhãs, todos os segundos, todos os minutos, de uma paixão, de uma necessidade de estar junto e estar falando dele. Se nós não tivermos isso, como que nós vamos falar? Como queremos ser enviados? Tem alguma coisa a acrescentar aí, Fê? O que verdadeiramente atrai as pessoas é a nossa paixão por Ele. Só falar é só falar. Mas quando nós estamos apaixonados, nós não apenas falamos, mas o nosso olhar fala por nós. O nosso corpo fala por nós. E a gente vai começar a contar as coisas do nosso Jesus de uma maneira diferente. E a gente começa a transmitir isso a outras pessoas. E isso vai passando, vai passando, vai passando. E começa a contagiar. Mas nós precisamos nos apaixonar. Como que você era no início da sua conversão? Como que você era quando você voltou do encontro com Deus? Cara, a gente volta assim. Devocional. Não é assim? Eu vou tirar meu tempo. Daí você colocar, meu caso, né? Meu momento. Eu colocava os louvores do Alessandro Vilas Boas e eu tinha o meu tempo de paixão. E eu falo para vocês que eu louvo a Deus que eu estou apaixonada de novo. E eu quero que essa paixão nunca acabe aqui dentro. Sabe, a gente não pode deixar morrer isso. As pessoas só vão se interessar pelo Jesus que os meus lábios falam, se dos meus lábios saírem palavras apaixonadas por Ele. Se não tem interesse. Porque eu vou querer conhecer alguém que quem está falando, que caminha com Ele, fala assim, é Jesus mesmo. E não fala com amor, não fala com paixão, não fala com desejo. Eu não sei vocês, mas eu tive pessoas que me discipularam, que eram apaixonadas por Cristo. Que eu via a paixão por Cristo. Eu tenho os meus discipuladores hoje, que eu vejo a paixão por Cristo. Que mesmo sofrendo as dores da poda, estão apaixonados. Mesmo vivendo o silêncio de Deus, estão apaixonados. E tem que ser assim, a minha vida é a tua. Deus valoriza caráter e não intelecto. A letra sem o Espírito Santo, ela é morta. Se pegar a Bíblia e não houver a presença do Senhor, é um livro. Fechado é um livro, né, Fê? Aberto é a boca de Deus. Se eu pegar isso daqui e não buscar nele, é só mais um livro, é só mais uma apostila. É só mais um tempo. Sabe, a nossa paixão por Ele tem que ser extravagante. E deixa eu abrir meu coração com vocês, isso é real mesmo, assim, sendo bem sincera. Às vezes a gente está aqui no louvor e a gente tem vivido isso nos nossos últimos ensaios, que a gente está vivendo uma presença assim tão gostosa aqui, e que tem horas que dá vontade de descer do altar e falar assim, ei, reaja, acorda, você não está apaixonado.
Às vezes a gente está aqui cantando e falando que a gente está chamando lá Maranata, Maranata. E tem algumas pessoas que parece que está ali, tipo, de corpo presente. E cadê a paixão e o desespero? Tem um louvor que é muito antigo, cara. A gente cantava lá no Rio Alegre. Eu não sei se a Jéssica... Acho que a Jéssica pegou essa época ainda. O Guefo, o Marcelão, o Jefferson, né? Eu chamo de Guefo até de hoje. O Jefferson, Marcelão, que a gente cantava. E o louvor era assim: estou apaixonado, desesperadamente. Não, estou apaixonado. Eu não lembro a letra inteira. Mas ele falava assim: a ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar e declarar o meu amor, dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. E nesses últimos dias esse louvor tem aflorado no meu coração novamente, porque eu quero declarar esse amor por Ele. Seja aqui em cima no altar, seja aí no banco, seja na minha loja, seja no meu carro, seja na praça da cidade, seja onde for, eu quero declarar. Eu quero viver intensamente esse amor. Sabe, não é qualquer amor, não é qualquer paixonite, mas é uma paixão intensa. Uma paixão que foi declarada por nós numa cruz, que tem como um pagamento gotas de sangue pela minha vida. Jesus, Ele se apaixonou por nós. E nós precisamos nos apaixonar por Ele. Nós só vamos conquistar pessoas quando elas verem a nossa paixão. O Senhor, Ele não vai valorizar o nosso intelecto, as nossas habilidades, aquilo que nós temos, ou o conhecimento, a letra que nós temos. Não é a eloquência que a Aline dá aula. Não é todo o conhecimento e eloquência que o Felipe dá aula que faz a diferença, mas o caráter. O Senhor, Ele busca homens e mulheres com caráter. Quais dos discípulos era letrado? Felipe, me ajuda aí. Quais eram letrados? De todos eles, Judas. Judas era letrado. Mateus tinha conhecimento. Mateus foi um dos escribas. Lucas era médico, mas paramos por aí, porque depois a gente vem para quê? Pescador. Pedro era homem de palavras firmes, duras. Pedro negou. O letrado fez o quê? Traiu. Não é o intelecto, mas é o caráter. A paixão por Ele é o que verdadeiramente atrai as pessoas, não nossas habilidades. O Senhor envia aqueles que o amam. Eu amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a paixão, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a minha alma. Mas eu não me sinto preparado, mas é bem você que Ele quer. Porque é na tua fraqueza, naquilo que te falta, que Ele se aperfeiçoa. Porque se tiver tudo bonitinho, tudo pronto, não há espaço para Ele. Parece doido isso, né? A matemática parece não bater, né? Mas é nas nossas imperfeições que Jesus nos trata, nos muda e faz testemunharmos. É Ele nos tratando diariamente. Como temos avaliado as pessoas que consideramos para enviar? Nós temos olhado pelas habilidades, porque às vezes, gente, o nosso coração é falho. Às vezes o nosso coração vai falar assim, preciso montar os meus discípulos aqui, né? As pessoas que eu vou discipular. Então, deixa eu pensar aqui, vou olhar aqui, Felipe, a Jéssica, a Alessandra, são, né? Aqui, ó, vou pegar aqui a Tágiles, vou pegar o Ronaldo, porque o Ronaldo fala bem, o Felipe tem uma boa eloquência, a Tágiles sabe chegar nas pessoas, e eu penso estrategicamente, mas é assim que o Senhor olha?
Não é, gente. Não é assim. É a paixão por Cristo. São os corações ensináveis, fiéis ao Senhor. É esse que Ele está procurando. É esse que Ele quer enviar. Sabe, o nosso coração é falho. Quando Samuel vai ungir ao novo rei de Israel, qual é a primeira coisa que Samuel pensa? É os fortão. Rei tem que ser forte, bonito, bem apresentável, falar bem, manusear bem as armas. Era esses? Não, o Senhor conhecia o coração deles. Sabia que o coração deles não era voltado a Deus. Gente, sabe o que eu acho mais? Nossa, eu acho muito massa isso na Bíblia. É algo que eu fico, uau! O Senhor, Ele escolhe improváveis para cumprir missão. Davi, Moisés, Abraão, Gideão. Cara, Gideão era medroso. Estava malhando trigo no lugar de pisar uvas. É bem você mesmo que eu quero, filho, vem. São improváveis. São os menores da casa, são os imperfeitos que o Senhor chama, que o Senhor escolhe. É esses. E eu louvo a Deus porque eu e você somos improváveis do Senhor para multiplicar nessa cidade, para ganhar essa cidade para Cristo. Não somos os perfeitos. Até porque se fôssemos, gente, a gente já não estava mais aqui. Você pode ter certeza. Algo ainda o Senhor tem para mudar em nós. Ele seleciona e envia pelo caráter. Não procure perfeição. Esse é o ponto 3, gente, nosso. Não procure perfeição. Está procurando perfeição? Está procurando errado. Está fazendo errado. Não procure perfeição. Procure pessoas com caráter, que estão buscando esse caráter de Cristo. Entenda, nós estamos continuamente crescendo. E como um pai amoroso, o Senhor nos chama para perto, nos instrui, nos muda nas nossas imperfeições. Como assim, Ali? Eu gosto de usar os meus exemplos de vida, né? Davi, Miguel e João Emanuel. Tem coisas que eles fazem que não agrada. Que eu olho e falo, não, opa, não é assim. E eu, como mãe, deixo eles continuarem ou chamo para perto? Eu chamo para perto. Filho, vem aqui. Esses dias atrás, o João, eu acho que ele já ouviu essa história umas 2, 3 vezes, e ele se apropriou dessa história. Ele falou, por que aconteceu isso? Eu só olhei para ele. Ele, aconteceu comigo, mãe. Eu falei, não, isso não aconteceu com você. Mas, mãe, eu falei, não, filho, você ouviu. Você já ouviu essa história. Mas não aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Mas se foi com você, foi comigo. Eu falei, não, vai viver as tuas experiências com Deus, deixa as minhas comigo. Mas, mãe, eu falei, não, filha. Mas eu não menti, eu só contei. Eu falei, mas da maneira que você contou, você mentiu. Porque da maneira que você contou, você deu a entender que foi com você. E isso, ele pegou, saiu quietinho, foi para o quarto. A hora que a gente passou perto, ele estava pedindo perdão para Deus. Do jeito dele, na oração dele, gente. Porque ele tinha feito errado. O Senhor, Ele busca o nosso caráter. E quando erramos, não é para outros que nós devemos correr, é para Ele. Porque Ele, em amor, vai nos ensinar e vai nos mudar. E vai nos moldar para sermos mais parecidos com Ele. Como identificar se podemos enviar? E eu selecionei alguns pontos, né, que o nosso texto ali fala. Como que nós podemos identificar? Quais são os requisitos para você enviar? Primeiro, seu caráter está sempre em tratamento. Nós deixarmos ser tratados, né? Se a pessoa manifesta um caráter ensinável, né? Falhou, e eu chegar
para a Tágilis e falar, Tágilis, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu vi que aconteceu uma situação assim, 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 deixa eu te ensinar aqui. E a Tágilis ouvir. Eu falar, entendi, eu acho que a atitude que eu tive foi errada, mas então vou melhorar nisso. Caráter ensinável. É o que vocês estão tendo aqui hoje. Porque eu sei que o irmão Amadino tem um conhecimento muito grande. O Felipe, gente, tem um conhecimento enorme. Está sentado, me ouvindo e aprendendo, ok? Submissão. Aprender a submeter. Como assim, Aline? Concordo com tudo que meu pastor diz? Às vezes não. Mas se ele falar que é para ir para a direita, eu vou. Eu estou debaixo do comando dele. Se ele falar agora não é mais para a direita, é para a esquerda, pode ser até que eu questione, para entender o que está acontecendo. Mas se ele falar, não, Aline, é realmente para a esquerda. Beleza, pastor, não gosto muito da esquerda, mas eu vou. Eu vou. Se meu pastor falar assim, ó, agora parou, ninguém se mexe. Eu falo, pastor do céu, eu sou uma pessoa, posso até questionar, mas me submeto à autoridade que está sobre mim. E eu falo para vocês, que para alguns temperamentos isso é muito difícil. Coloca um sanguíneo e um colérico para ser submisso, né, Felipe? Jesus, tem hora que a gente pena nisso. Falo porque sou sanguínea. Corresponde ao discipulado? Está correspondendo? Está vivendo o discipulado? Está sendo permitido se permitindo ser discipulado? Está dando ouvidos? Porque frequentar uma célula não quer dizer que você está sendo discipulado. Frequentar uma célula é frequentar uma célula. Ser discipulado é você entender que quando o teu líder te chama para perto e começa a apontar algumas coisas, é para que você melhore. E você precisa fazer essa mudança. Às vezes demora um pouquinho, mas acontece. Desde que decidem por Cristo, nós somos estimulados, ou seja, somos enviados a testemunhar. Você decidiu por Cristo, certo, Ronaldo? Aonde você for, querendo você ou não, você testemunha. Porque algumas coisas nós começamos a mudar na nossa vida para dar bom testemunho de Cristo. Você é o mesmo Ronaldo da conversão? Já melhorou pelo menos uns 20%. Mais, né, Ronaldo? Graças a Deus. Porque nós estamos testemunhando. Pode falar. Eu acho que foi mais, hein? Pelo teu testemunho aquele dia, eu acho que foi muito mais. Gente, a gente é estimulado a testemunhar. Aonde o Ronaldo trabalha, existem pessoas olhando para ele e vendo nele o caráter de Cristo. Não posso mais falhar, não posso respirar fora do ritmo. Não, não é isso. As pessoas olham para nós. As pessoas olham para nós na rua, gente. Quem já foi parado, assim, em uma conversa, e de repente a pessoa olhar para você e falar assim, mas tem alguma coisa diferente em você? Teu jeito de falar, teu jeito de... Tem algo diferente. Pedro, quando ele está lá, né, quando ele nega Jesus 3 vezes, por que ele nega, gente? Porque as pessoas olham e falam assim, mas esse cara aí, ele tem a mesma aparência de Jesus de Nazaré. Ele tem o mesmo jeito de falar, ele tem o mesmo jeito de andar, ele tem o mesmo jeito de se portar. Esse é o nosso testemunho diário. Às vezes nem vai ser com os nossos lábios, às vezes vai ser com o que nós fazemos. É um tempo importante para testemunhar logo que nós nos convertemos, porque nós estamos ligados a pessoas que não são apenas da igreja. E o enviar é exatamente isso, gente. É você não ficar só dentro da igreja. Por exemplo, lá vai eu de novo com a minha... Está fazendo diferença? Muita diferença aqui na frente, minha luzinha? Está fazendo diferença? Então, por que nós queremos brilhar dentro da igreja e não fora dela? Cara, que dentro da igreja a gente vem para recarregar a bateria.
A gente vem aqui para receber do Senhor, para a gente poder transmitir. Sabe? Quarta, domingo, célula, você está ali recarregando. Ó, teu devocional diário está recarregando. Mas a gente vai manifestar a hora que a gente estiver lá fora. Eu falo que eu não tinha esse entendimento antes. Então, claro, eu nasci num lar cristão, mas eu, Aline, ficava assim de ter amigos de fora. Quando eu passei pelo encontro com Deus, quando eu estava realmente ativa dentro da igreja, eu tinha medo de ter amigo de fora, porque daí meus amigos podiam me desviar. Mas, na verdade, eu tinha que ter amigos de fora, para que a luz que estava em mim, que está em mim, brilhasse sobre a vida deles e eles tivessem desejo de conhecer a Cristo. As pessoas fazem discípulos indo, testemunhando aonde estamos inseridos e nos relacionamentos durante o nosso dia a dia. O Felipe não vai fazer discípulo dentro da igreja. Mas a gente começou as células com os membros da igreja, Aline. A gente começou com os membros da igreja para termos uma base para ganhar outras pessoas. É essa a ideia. Mas a célula do Felipe já tem pessoas que não eram da igreja, né, Fê? É essa a ideia. Daqui uns dias, a célula do Ronaldo e da Tágiles vai estar alcançando pessoas que talvez nunca pisaram aqui dentro da igreja. A célula do irmão Amadino, da irmã Sueli, eu sei disso, que está alcançando pessoas que não estão na igreja. É essa a ideia. Nós precisamos ir. Né? Profeta Isaías, é o profeta Isaías? Deixa eu lembrar, acho que é. Que o Senhor fala assim, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E, gente, essa pergunta ecoa para mim e para você. A quem o Senhor enviará e quem há de ir? Qual é a nossa resposta diante do Mestre? A de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha tem sido, há 17 anos, eis-me aqui, envia-me a mim. Não deixa outro tomar o teu lugar de liderança e de ir falar, anunciar o Evangelho. Ponto 4 da nossa lição. O contato com não crentes deve ser estimulado. João 4:39 do 42 fala quando a mulher samaritana ela tem um encontro com Jesus, ela conhece a Jesus, Jesus muda a vida dela. E o que a mulher samaritana faz? Fica ali, agora eu vou seguir a Jesus. Ai, aleluia. Vamos fazer o culto aqui agora. Não. A mulher samaritana pega, sai dali e testemunha. E ela começa a contar, olha, eu conheci um cara, um profeta, chamado Jesus, e ele revelou as coisas que eu estava fazendo e ele mudou a minha vida. E diz que toda aquela região, ela é alcançada pela palavra. Então, nós precisamos conviver com pessoas que não são crentes. Né? A gente precisa ir. E o ir, gente, às vezes você não vai nem precisar ir muito longe. Às vezes você vai precisar ir na casa do teu irmão, de sangue. Falar, viu, vim comer um churrasco com você hoje. E começar a ganhar. E começar a falar. Quer fazer discípulos? Você precisa conviver com pessoas. Não tem como fazer discípulos se eu não gosto de pessoas. Precisamos manifestar quem Jesus é. As pessoas, muitas não vão ler a Bíblia até nos conhecer. Mas é através da nossa vida. Precisamos ir à seara, nós precisamos sair e anunciar. Aonde é a seara? É um mundão aí, gente. Pessoas precisam conhecer a Cristo, precisam ser tocadas pela presença de Jesus. Mas como que elas vão ser tocadas se a luz do mundo e o sal da terra está dentro da igreja? Está aí. Não vai acontecer. Já entrei no outro ponto, nós precisamos ser sal e luz. Qual é a função do sal? Dar gosto. Salgar.
E se ele não faz isso, ele serve para alguma coisa? Não. O sal, ele salga, ele limpa. Ele é um ótimo cicatrizante para você limpar ali a ferida, para tirar a inflamação, a infecção. É um ótimo. Olha eu contando as... Quem já apanhou de varinha de marmelo? Eita Deus. E quem que a mãe passou a salmoura depois? Para dar aquela limpadinha ali, para não infeccionar. Porque a varinha de marmelo, para quem não sabe, quem é mais novo, nunca apanhou, é um negócio que você tenta quebrar e ele não quebra, não sei o que tem naquilo. E quando você apanha, parece que aquilo abraça você de um jeito que depois ele vai soltando aos poucos, parece um polvo, assim. Ele gruda e depois vai soltando. E nas antigas, né, eu, graças a Deus, eu acho que eu apanhei 2 vezes com varinha de marmelo. Acho que foi 2. Uma foi ridícula, foi por causa de uma pulga. Mas, sério, gente, falavam para mim que quando você deixava a pulga no pé, virava moranga. E eu entendi que virava morango. Eu tinha 6 anos. 5. E eu entendi que virava morango. E eu deixei a pulga no meu pé. A hora que minha mãe pega, meu dedo estava desse tamanho. E eu comecei, não tira meu moranguinho. E minha mãe, lá, uma varada. Eu nem sou branca, então vocês imaginam como ficou minhas pernas, né? Aí a mãe fez uma salmourinha e passou na minha perna para não infeccionar, né? E passou mertiolate. E mertiolate naquela época ardia. E como ardia. Mas eu, dos filhos, eu fui a que menos apanhei. Dá para contar, assim, na mão, quantas vezes eu apanhei. Porque eu era uma pessoa muito calma. Eu era. Aí, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. Mas a gente quer ser sal e luz onde está um monte de sal e um monte de luz. A gente quer brilhar a luz do Espírito num lugar que está claro. Quantas pessoas no teu trabalho sabem que você é cristã? Ou cristão? Nossa, gente, na minha época de adolescente, como eu disse, foi pouco tempo atrás, ninguém sabia que eu era cristã. Quando me pergunta, eu tinha vergonha de falar que eu era cristã, gente. Não falo isso com orgulho, não falo. Mas pouca gente sabia. Quando me perguntavam do meu cabelão, eu falava, é promessa da minha avó. Porque eu tinha um cabelo que era aqui. Bem de assembleiana. Porque eu não sabia ser sal e luz fora da igreja. Mas dentro da igreja, gente, eu era uma bênção. Mas fora da igreja, eu tinha vergonha de contar que eu era cristã. Aonde mais precisava que eu fosse cristã? Gente, eu perdi um amigo muito querido. Quando eu já estava casada, eu já estava com 18 anos. Ele faleceu. E até hoje eu me pergunto se ele conheceu a Jesus. E até hoje, às vezes me bate na cabeça, por que eu não apresentei Jesus para ele? Se isso não te traz confronto, cara, me remói por dentro muitas vezes. Nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer e o que Ele já fez nas nossas vidas. Tenho certeza que se eu abrir aqui a oportunidade para alguém falar dos testemunhos que tem, do que Deus fez na vida, no casamento, na vida financeira, os milagres que o Senhor... Gente, a gente vai passar hoje a noite toda, amanhã o dia todo, e vai ter coisa para contar. Esses dias atrás a Bruna foi jantar com a gente sentou em volta da mesa. Os meus avós têm 60 anos de casados. Os meus avós têm 52 anos de conversão. Não, minto. Os meus avós têm 60 anos de casados, ou é 60 anos de conversão? Não lembro, mas é algo assim. 60 anos de casados e 50 e poucos anos de conversão, porque foi logo depois do casamento. E o meu avô começou a lembrar histórias e coisas que ele viveu com Cristo, que a gente ficou, de repente a gente olhou e falou, quase 1h da manhã. E se deixasse, tinha história ainda, tinha testemunho de vida ainda, tinha coisas que vivenciou com Cristo.
Nós precisamos fazer isso. Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Deus tem feito tanto por nós. Nós temos que dar testemunho na fila do banco. Nós temos que dar testemunho na fila do mercado. Nós temos que dar testemunho lá na academia, quando eu vou treinar. Nós temos que, em todo lugar, anunciar incessantemente até que Ele venha. Na promessa da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce lá em Atos 2, é para que gerem testemunho. É para você sair e anunciar a todos. Não é para ficar só em Jerusalém. É em Jerusalém, é em Judá, é em Samaria e até os confins da terra. Até em Telêmaco-Borba. O ponto decisivo, testemunhar é contar o que Deus tem feito. O ponto decisivo para o envio é o caráter, não a habilidade ou o conhecimento. Gente, conhecimento nós, buscando de Cristo, Ele nos dá. O caráter nosso é que vai definir se podemos ir ou não. Quando nós falamos em visão em célula, qual que seria o tempo ideal? Aqui a apostila nos apresenta um tempo, vamos dizer assim, base. De 1 ano a 1 ano e meio para você começar a multiplicar. Qual é a ideia? Quando você está em célula, você começa a observar os seus discípulos e começa a trazer esses discípulos mais para perto. Aqueles que você vê o caráter de Cristo, que você vê a potencialidade de uma multiplicação. Né? O Felipe, com certeza, já tem olhado e sondado os que estão para frutificar. Nossa, mas a célula começou ontem, mas a gente precisa ter esse olhar e esse coração. Gente, eu já ouvi pessoas falando assim, não, minha célula não quero que multiplique, eu quero que ela cresça, mas não vou, porque daí vai diminuir de novo. Não é essa a visão. Cara, estão caminhando 12 comigo. E daí esses 12 trazem mais 12. Né? Ou dessa célula traz mais 5 pessoas. Quando você começa a observar que essa pessoa ela já está tendo esse feeling assim para multiplicar, talvez seja a hora de você trazer ela para perto e começar a preparar para enviar. Está pronto. Eu creio que daqui a pouco eu vou estar fazendo isso com Kelly, Radassa. Em nome de Jesus, vai. Dê fruto mesmo, vai. Vai ganhar essas meninas de Telêmaco. Pontos para analisarmos se estamos correndo a carreira que Deus nos propõe. Quanto tempo você tem aplicado em ganhar, consolidar, discipular e enviar? Nós temos investido tempo nisso? Nós temos aplicado nosso tempo em ganhar? Ai, mas é difícil, Aline. Quem disse que ia ser fácil? Quer moleza, vai comer mamão papaya. Não é fácil, gente. Mas nós temos que ganhar. É fácil de consolidar alguém? Não é fácil. É fácil discipular? Não. Ainda mais um discipulado que demora 6 anos. Estou brincando. Não é fácil discipular. Pergunta para minha pastora se é fácil me discipular. Não é, né, pastora? Gente, eu sou difícil. E o pior de tudo é que eu sei que eu sou difícil. Não é, gente. Não é mamão com açúcar discipular. Discipular exige de nós tempo. Exige oração. Exige paciência. Hoje eu falava com a minha prima. Falei, é complicado tal, né? Às vezes, né, tudo que a gente passa, daí você fala assim, ai Deus, mas aquela pessoa que eu discipulei, que estava bonitinho, que estava caminhando, foi embora para longe. Mas também o Senhor nos traz respostas. Esses dias atrás, uma pessoa que caminhou comigo e com o Dylan lá no Rio Alegre, 2 pessoas, que caminharam com a gente lá no Rio Alegre, e foi um dia que eu estava, Senhor, será que nós estamos fazendo de acordo com a Tua vontade? Estava ali nos pés de Jesus, né? Aí fui trabalhar, tal, no meio da tarde, uma notificação no Instagram. Abri o Instagram.
Ai, que saudade de você, Ali. Nananana. Hoje eu tenho a minha célula. Oi? Glória a Deus. Beleza. Passou acho que mais umas 2, 3 horinhas. Recebo outra notificação. Ali, eu estava escutando aqui um louvor e me lembrou muito você e o Dila. E eu preciso falar para vocês que vocês foram essenciais na minha formação de fé. Deus, a gente está indo no caminho certo. Sabe, foram um tempo investido na vida dessas 2 meninas. Tempo mesmo. Teve uma delas que eu fui buscar de madrugada, porque estava chorando, não parava de chorar. Eu fui lá de madrugada conversar, aconselhar ela. Estava passando por uma situação difícil. Eu e o Dilo saindo de madrugada. Mas o que é isso? É você investir tempo. Você acha que a minha pastora não investe tempo na minha vida? Investe. Eu amo mais ainda o investimento de tempo dela quando vem com um bolinho de pão para tomar café com ela. Mas é investir. É sair junto para conversar, para cuidar, para consolidar, para discipular, falar, olha, não é por aí, eu já caminhei, aí tem uma pedra assim, 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 que eu tropecei, que eu caí, e eu não quero que você caia. É essa visão que nós temos. Quanto tempo tenho dedicado a buscar a Deus para conhecê-lo, receber orientação, capacitação para cumprir a vontade de Deus? Esse é um requisito para sermos enviados. Nós temos desperdiçado ou nós temos dedicado tempo com Ele? Às vezes nós estamos negligenciando a mesa. Às vezes nós estamos negligenciando quem está na cabeceira da mesa, que é Cristo Jesus. Às vezes nós temos negligenciado a presença, porque nós estamos apenas desfrutando do banquete. Vamos lá para o último tópico, graças a Deus, que a gente já apanhou demais. Tópico 5. Selecionando os meus discípulos, Atos 8, 21. Como temos selecionado quem irá caminhar conosco através de quais requisitos? Nós temos olhado a boa aparência, como Samuel olhou os primeiros filhos de Jessé, ou temos buscado em Deus o discernimento? Não podemos escolher por habilidades, conhecimento, influência ou tempo de igreja. Eu vou trazer fulano porque ele tem uma influência, ele é um influenciador. Mas é fulano que Deus tem para você? Vamos buscar em Deus. Características que estão relacionadas ao caráter de Deus, porque Deus valoriza o caráter. Quais são os textos que falam sobre isso? Atos capítulo 8, versículo 21, ele vai advertir que nós precisamos ter um coração reto diante de Deus. Você entende? É um coração reto diante dos homens? Do que os homens acham? Não, é reto diante de Deus. Atos 6, versículo número 3, que fala que devemos ter boa reputação, sermos cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Então, Atos capítulo 6, versículo 3, vai dizer que nós precisamos ter boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 12, e esse eu quero investir o meu tempo com vocês lendo, porque é de extrema importância. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2 diz assim. Vou começar no versículo de número 1 para vocês entenderem. O título do texto diz: as qualificações dos bispos e dos diáconos. Entenda agora como as qualificações nossas, tá? Ok? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não seja criança. É Deus falando assim, não seja criança. Para não suceder que se ensoberbeça
e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sordidade e ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Na mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Os pré-requisitos é um homem e uma mulher de caráter. Nós precisamos exercer isso sendo ou não líderes. Nós precisamos. E, por fim, outro texto que vai falar também sobre as características está lá em Tito, no capítulo de número 1, no versículo de número 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbitérios conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante e não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, se vocês quiserem, eu marco depois lá no grupo os textos e leiam em casa, e leiam, releiam e leiam de novo. Nós somos selecionados por Cristo com base no nosso caráter e não nas nossas habilidades e conhecimento. Eu quero que você saia com isso inculcado na tua cabeça. Não é o seu conhecimento que te levará. Não é o teu conhecimento que te enviará, mas é o teu caráter e a tua conduta diante de Cristo. É a tua vida cristã. E o que nós devemos observar e avaliar quando nós vamos enviar, né? Se essas pessoas são consagradas a Cristo, se são sedentos e famintos pelo reino de Deus e por sua presença. São pessoas que têm sede e fome por Cristo, ou são pessoas que pouco se importam se Deus está na casa ou não? Nós precisamos. Que são ensináveis, coração ensinável, que está disposto a aprender. São disponíveis. E aqui eu abro um parênteses, disponíveis e dispostos. Porque não adianta você ser disponível e não ter disposição. E não adianta você ser disposto e não ter disponibilidade. Eu sou disposto a fazer, mas eu não posso mudar a minha agenda. Eu só vou poder servir Jesus tal dia. Não, a gente precisa estar disponível e disposto. Mas acontecem imprevistos? Acontecem. Óbvio que acontece. Já aconteceu na minha vida várias vezes. Mas eu estou disponível e disposta. E existem alguns imprevistos nas nossas vidas que são maravilhosos, que é Deus nos levando a lugares que precisa de nós lá. A gente passou por uma situação, eu acho que a pastora e a Jéssica vão lembrar disso. Teve um dia que a gente tinha reunião da diretoria com o pastor, e eu desci, o Davi estava no banheiro, ele estava vomitando muito. Aí eu fiquei com ele ali atrás, falei, pastor, eu não vou entrar na reunião, vou ficar aqui atrás com o Davi passou mal de novo. Eu tive que pedir para alguém entrar ali, chamar o Dilo, a gente saiu correndo e foi para o hospital. A gente chegou lá no hospital, o Davi já tinha desidratado, foi para o soro. A gente foi para o soro, eu falei, meu Deus, né, a gente precisando resolver as coisas lá na igreja, e não, nosso pastor, né, a gente tem que estar junto com o nosso pastor, Mas eu falei, amém, Jesus, o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e estamos aqui. E a gente ali, o doutor
O doutor que atendeu a gente mandou a gente lá para a sala de medicação, mas não quiseram medicar o Davi nas cadeiras ali. Colocaram a gente lá nas macas. E, de repente, chega uma mulher com uma criança de uns 4 anos no colo, desesperada, porque aquela criança estava convulsionando. E não parava de convulsionar. Ela estava toda cheia de xixi, porque o menininho já tinha feito xixi nela todo. E colocaram ali. E eu ouvi as enfermeiras, doutor, vai ter que entubar, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu lembro que eu estava aqui, assim, ó. O Davi Miguel aqui, a criança aqui. E eu fiquei de pé para desocupar a cadeira, tirei a minha cadeira dali, que estava sentado perto do Davi, para poderem ter mais acesso ali à outra maca. E eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que dá vida, Pai, então traz a respiração a essa criança de novo, Senhor. O Senhor está vendo a saturação. E eu comecei a clamar, gente, eu comecei a clamar baixinho, de repente eu já vi que eu estava... E o médico conseguiu reverter sem precisar entubar. Depois disso, chega a mãe dessa criança desesperada. E essa menina já tinha passado por um encontro com Deus e ela me conhecia da igreja. E eu olhei, sim, e eu olhei para ela e falei assim, olha, eu orei pelo seu filho, tá? Ela falou, graças a Deus tinha alguém para orar por ele. Davi Miguel saiu de lá, gente, mesma coisa que não tivesse acontecido nada com a criança. Todo o tempo que estava acontecendo, toda essa muvuca, o Davi Miguel estava num sono do Espírito Santo, que era maravilhoso. Mas o Senhor tinha propósito. A gente precisa estar disponível e disposto. Talvez se o Senhor me pedisse para ir no hospital aquele horário, eu ia falar, Senhor, eu não vou, porque não vão deixar eu entrar, o que eu vou fazer lá? Eu já ia questionar 1001 coisas. Mas o Senhor permitiu que meu bebê ficasse doente, para que eu estivesse lá dentro, para que ninguém barrasse eu de entrar e estar ali orando. Você já imaginou isso? Que tem lugares que o Senhor vai te colocar. Ele só precisa que você esteja disposto e disponível àquele momento para fazer o que Ele gera no teu coração. É doido, mas é real. Pessoas que ouvem a voz do Senhor e a voz do seu líder. Pessoas fiéis, pessoas que não são inconstantes, que não é uma chamada de atenção que vai tirar ela daqui, mas ela é fiel, ela sabe quem ela é. E pessoas que são frutíferas, porque existem aquelas pessoas que junto com ela trazem mais alguém. E são essas pessoas. É isso que eu e você queremos ser e queremos enviar. Amém? Vamos ficar de pé?